Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. A live de hoje é uma parceria entre a Cognitiva Ciência e o Instituto Catarinense de Terapia Cognitiva. O ICTC, a Cognitiva e o Instituto Catarinense de Terapia Cognitiva, mais conhecido como ICTC, perdão. O ICTC é a instituição mais tradicional de Santa Catarina no ensino da terapia cognitiva, sendo desde 2002 pioneira em cursos de terapia cognitiva e neuropsicologia. O renome do ICTC em todo o território nacional se deve às características de vanguarda e pioneirismo ao apresentar temas de conteúdos de ponta, com as novas tendências em diversos campos de aplicação da psicologia, psiquiatria e neurociência. E, de outro lado, está a Cognitiva Ciência, uma nova escola que busca habilitar e aperfeiçoar profissionais de forma íntegra, responsável e continuada, dentro das ciências cognitivas, promovendo cursos em diferentes níveis de modalidade, cursos breves de formação, capacitação e de especialização, entre outros. Nesse sentido, os cursos desenvolvidos pela Cognitiva Ciência têm como principal prioridade o ensino de um raciocínio mais amplo em saúde mental, propiciando aos alunos a formação de conhecimento, de habilidade e competência relacionados ao que há de mais efetivo e eficaz em termos de mudança terapêutica humana. À frente dessas instituições está o psicólogo e mestre Marco Alegaro, diretor do ICTC e da Cognitiva Ciência, presidente e fundador da Associação Catarinense de Terapias Cognitivas, presidente da Federação Brasileira de Terapia Cognitiva, a FBTC, na gestão 2009-2011, autor do livro O Novo Inconsciente, obra que recebeu o prêmio Jabuti de Literatura da Câmara Brasileira do Livro em 2012, ao qual tem a honra de dividir a direção da Cognitiva Ciência com a psicóloga Fátima Vasquez. Com mais de 30 anos de experiência clínica, possui graduação em psicologia pela Universidade de São Francisco, especialização em terapia cognitiva construtivista e psicologia clínica pela Universidade Paulista. Foi coordenadora do curso de especialização em terapia cognitiva do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também psicóloga, colaboradora e coordenadora do grupo de estudos do comer compulsivo e obesidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente é supervisora do programa de dependência de comida do Ambulatório dos Transtornos do Impulso, o PROAMIT, do Instituto de Psiquiatria, também do Hospital das Clínicas. Apresentadas as empresas promotoras da live, vamos apresentar agora o nosso convidado de hoje, que muitas vezes dispensa apresentações. Hoje conosco o Dr. Cristiano Nabuco, que é psicólogo com doutorado na Universidade do Minho, em Portugal, pós-doutorado pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordena o Núcleo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, publicou 15 livros sobre psicologia e saúde mental e uso abusivo de tecnologia. O Dr. Cristiano tem experiência de 35 anos na prática clínica e já colaborou diretamente para mais de 1000 matérias para mídia leiga, além de ser colunista do Caderno de Ciência e Saúde da UOL. Não é isso, professor? Isso. Seja bem-vindo. Faltou alguma Obrigado. coisa? Não, tá tudo aí, tá tudo aí. Aí, né? Tem muitas coisas, apenas um breve relato, né? Então seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pessoal que está aí nos assistindo. Vamos lá, vamos conversar. Então, legal. Doutor, antes de entrarmos no nosso tema da live de hoje, que são as questões contemporâneas da dependência tecnológica, gostaria de perguntar ao senhor, do ponto de vista do comportamento humano, como queremos reaprender a viver em sociedade no pós-pandemia? Olha, essa pergunta ela é bastante desafiadora porque eu acredito que, de uma maneira ou de outra, nós podemos comparar o comportamento social, o coletivo, muito com aquilo que nós observamos individualmente no processo pessoal de mudança. O que isso quer dizer? Olha que interessante, né? Muitas vezes nós, ao longo de uma vida, somos impactados por uma série de fatores, como, por exemplo, a morte de uma pessoa querida, a perda de um emprego,
que mais? Uma mudança de cidade, todas essas circunstâncias, obviamente, que elas têm o poder de provocar aquilo que eu vou chamar de certas marolas emocionais, né? Muitas vezes, então, por um período curto de tempo, eu me debruço sobre as situações, até que, né, passados algumas semanas, vem alguém, bate no ombro e fala assim, bom, Cristiano, né, ou bom, Josemar, vida que segue, né, vamos continuar, e rapidamente nós nos organizamos e a vida ela é continuada. Na maior parte das vezes, Josemar, a gente observa que aquelas mudanças que esses eventos mais agudos propiciaram, elas são mudanças de curta duração, porque a vida segue com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, e se você me permite até usar uma outra expressão, ela segue com as mesmas roupagens de antes. Então, quando você pergunta a respeito da pandemia, será que é possível a gente tratar, né, ou traçar um paralelo entre o que acontece nesses períodos agudos com o que está acontecendo no nível social? A resposta é sim. Só que, o que ocorre, né? Hoje, nós estamos vivendo numa condição onde todas as possibilidades conjuntas, elas foram concentradas. Eu, de uma maneira bastante ampla, eu perdi o meu emprego, eu perdi as minhas relações sociais, muitas vezes eu deixo de utilizar elementos que muitas vezes, do ponto de vista do status social, me criariam credenciais de relacionamento. Eu sou obrigado, eu sou novamente arremessado para as relações pessoais. Então, essa sucessão de mudanças, ela não permite com que a gente, depois de alguns dias, receba o famoso tapinha nas costas e diga para a gente, bom, a vida que segue, a vida não segue. A vida não segue mais, jamais seguirá como sempre seguiu. Por quê? Porque na medida em que esse período ele é prolongado, isso vai fazendo com que, inevitavelmente, vou usar uma metáfora aí, os véus, né, das ilusões e dos auto-enganos, eles sejam retirados, eles vão caindo, fazendo então com que a gente tenha, como uma experiência única na vida, né, eu creio, a experiência de como a vida é. Né? Quem são as pessoas com as quais eu me relaciono, qual é o meu trabalho, quem eu sou. Então, eu costumo dizer que depois da pandemia, nós estamos passando pela primeira vez a colocar a nossa vida em perspectiva como nunca fizemos. Né? Então, essa expressão que as pessoas normalmente utilizam aí para falar, bom, o novo normal, né? Eu não sei se será um novo normal ou será algo completamente diferente, onde eu terei a oportunidade de colocar em análise grande parte das questões dos comportamentos. Eu, por exemplo, né, é muito curioso o que tem acontecido, por isso que a gente vê, né, pessoas se desesperando, né, pelo amor de Deus, eu quero sair, eu não aguento mais, porque elas são obrigadas, né, inevitavelmente, a se confrontar com as feridas, com as dificuldades. Então, esse momento de suspensão, eu costumo brincar, é como se você estivesse num grande carrossel, num parque de diversões, e a hora que você está lá em cima, apaga a luz, acaba a energia do parque e você fica no vácuo. Então, você tem que descer. Você tem que usar seus próprios recursos, você tem que se reinventar. E o que isso quer dizer? Para quem já estava minimamente, né, estável, pode fazer esse processo de uma forma muito agradável. Quem não estava, obviamente, começa a se desorganizar, como muitos dos nossos pacientes. Então, eu acho que a grande perspectiva é, hoje, em tempos de pandemia, nós conseguimos, né, para responder finalmente o que você me perguntou, avaliar o que de fato importa na vida. Né? Se você é uma pessoa, por exemplo, muito rica, Josemar, e eu sou uma pessoa muito pobre, hoje nós estamos colocados lado a lado. Sabe por quê? Porque mesmo você muito rico ou eu muito pobre, nós não teremos respiradores. Ou seja, é como se pela primeira vez aquilo que acontecia do outro lado do mundo e que passava distante, hoje bate à nossa porta. Então, eu creio que, concluindo, né, o novo normal ele vai trazer pessoas, eu acho que muito diferentes daquelas que a gente estava acostumado a viver. Né? Não só com o que diz respeito às outras pessoas, mas com a gente mesmo. Para concluir, eu diria que eu não serei mais o mesmo. Uma série de coisas que eu vinha fazendo de uma maneira automática na minha vida, né, e sempre com o meu radar ligado, pensando, faz sentido, não faz? Porque a gente faz isso o tempo todo em psicoterapia, então a gente acaba fazendo esse exercício pessoal, mas eu posso te assegurar, Josemar, que 40% da vida que eu levava, eu não mais levarei, eu não quero mais viver como eu vivia. Então, eu acredito que todos nós, de uma forma ou de outra, sairemos
seguramente, muito modificados disso tudo. Isso é de forma geral, né? As coisas mais simples, elas se tornaram hoje muito complexas, né? Então, para nós hoje, realmente está uma coisa muito mudada, né? Então, isso é inegável, né? E nesse sentido, professor, desculpa, professor, doutor, é a mesma, para Cristiano, nós pode é a chamar de mesma Cristiano, coisa, né? isso. Face então a esse nosso isolamento mundial, né? Que começou, que nós todos estamos sofrendo. Nós temos nos tornado mais dependentes tecnologicamente ainda, mais ainda ou não? Olha, essa é uma boa pergunta. Inclusive, dando uma entrevista outro dia para a Globo, o repórter que me conhece, ele até brincou comigo e falou, bom, Cristiano, quero que você saia dessa agora, né? Você sempre foi um defensor, um entusiasta aí da ideia da menor utilização, de menos tecnologia. Como é que você lida com essa circunstância agora, né? E o que eu respondi para ele, eu vou dizer para vocês todos, eu diria assim, que bom que nós temos a tecnologia. Como assim, Cristiano? Então você rapidamente mudou de opinião à medida em que as circunstâncias mudaram? Não, de maneira alguma, né? Em hipótese alguma, nós que trabalhamos com os vícios tecnológicos, jamais dissemos que as telas digitais não são positivas. É óbvio que elas são positivas. Elas trouxeram e nos trazem uma série de benesses ao longo do nosso dia a dia. A hora que eu saio, a hora que eu pesquiso um caminho, a hora que eu faço um pedido de comida, a hora que eu quero buscar uma informação, a hora que eu quero me comunicar com alguém, é óbvio que elas vieram possivelmente para nunca mais ir embora. Mas o que acontece, né? É até oportuna a sua pergunta, porque à medida em que eu, inclusive, era uma pessoa que eu criticava muito os atendimentos online, eu sempre achei que esse modelo de funcionamento, na verdade, não funcionaria, né? E eu estou pagando a minha língua, porque, no fundo, é mais ou menos, né? Assim, é o que temos para o jantar. É melhor oferecer uma ajuda que talvez não seja muito elaborada e sofisticada, mas de alguma forma poder oferecer esse tipo de ajuda. Mas eu não quero chegar com isso tudo, né? O que acontece, Josemar, é que antes, né, dessa pandemia, grande parte dos indivíduos que utilizavam a tecnologia, vou lembrar, de uma maneira excessiva, o faziam como uma forma de substituição de outras circunstâncias. Então, por exemplo, se eu me sinto, por exemplo, incapacitado do ponto de vista psicológico de me relacionar afetivamente com alguém, eu iria recorrer, então, às redes sociais. Bom, se eu sou uma pessoa que tenho grandes dificuldades de poder me envolver através de entretenimento, bom, eu vou entrar, então, em outras plataformas, por exemplo, de videogames ou não importa, de chats, o que quer que seja. E o que tem acontecido, né? Eu entendo que as telas digitais, antes da pandemia, elas cumpriam um papel, vamos chamar assim, da válvula da panela de pressão. Quem já não viu aquela panela de pressão antiga da vovó, ou até em casa a gente tem, que fica, quando a pressão sobe, ela fica lá, né, vibrando, soltando, fica chiando, né? Então, o que acontece, né? A tecnologia, ela sempre ocupou um espaço, não que isso seja geral e genérico, mas para as pessoas que perdem a mão, vamos chamar assim, a tecnologia sempre ocupou um papel onde ela servia como uma porta de escape, uma janela de fuga para uma vida pouco satisfatória. E o que está acontecendo agora, Josemar, isso é muito interessante. Grande parte dos pacientes que nós temos, tanto no ambulatório como agora, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, inclusive, eu tenho reparado que aqueles jovens que agora são obrigados mandatoriamente a ficar em casa e utilizam das plataformas digitais como a janela para o mundo, esses jovens estão sendo obrigados a estudar, estão sendo obrigados a responder às tarefas acadêmicas, escolares, estão sendo obrigados a fazer trabalhos como já faziam, mas o que acontece? O que eu tenho observado, isso dito de vários, né, dizendo o seguinte, Cristiano, eu tomei um porre de tela digital. Como assim? É como se esses indivíduos, né, não só jovens, mas adultos, tivessem tido um pico tão grande de saturação que eles não aguentam mais as telas digitais. Isso nunca foi descrito na literatura, mesmo porque a gente nunca passou por uma pandemia como estamos passando agora, mas o que tem acontecido? Grande parte dessas pessoas, eu diria aí 70%, 80% delas, né? Isso é uma observação informal, não é um registro científico, elas estão deliberadamente largando as telas no momento do entretenimento. O que isso quer dizer? Bom, grande parte resolveu agora começar, adolescentes, por exemplo,
estão montando quebra-cabeças, montando Legos, estão fazendo atividades manuais. Então, isso a gente já tinha visto em um outro pesquisador, quando ele dizia, né, que no fundo, o uso da tecnologia ele atingiria, como se fosse um pêndulo, né? Ele atingiria um pico para depois começar a decrescer. E com essa pandemia a gente tem observado muito isso. Eu até falo muito para os meus pacientes brincando, né? Eu digo assim, poxa, eu não sabia que era tão fácil de tirar do computador, né? Não, Cristiano, pelo amor de Deus, chega de computador, eu não quero mais e tal. Então, muito curioso isso que está acontecendo. Então, eu acredito que no pós-pandemia a gente trará, de uma forma ou de outra, no bojo aí, uma relação mais saudável. Obviamente que nem todos estão respondendo assim, existem aqueles que já se perdiam e que talvez agora estejam se perdendo muito mais, mas uma parte expressiva desses usuários abusivos hoje começam a refletir. Eu não sei se isso efetivamente vai levar a uma mudança concreta, mas eu acho que é um primeiro passo muito importante, o que para nós clínicos, né, da mudança humana, da consciência, é um passo importantíssimo para que eles percebam o quanto que aquilo, na verdade, necessariamente pode não ser uma porta de saída para a resolução dos problemas. Eu ia comentar que houve uma saturação, né? Até a Gabriela, que está presente na live, ela comentou, ocorreu uma overdose tecnológica. Exatamente. Ou seja, a plataforma é a mesma, né? É a plataforma que você trabalha, que você estuda e que você se diverte é a mesma. Então, é como se as pessoas estivessem dizendo assim, pelo amor de Deus, eu não quero mais, chega. Né? Então, isso é muito curioso. É possível, eu entendo que no pós-pandemia, não só o trabalho que eu realizo, minhas relações com pessoas, com coisas, mas, mais importante ainda, com a tecnologia, ela acabe possivelmente ocupando um local na vida de cada um pouco mais normal. Porque do jeito que ia, Josemar, ia muito mal, hein? Ia muito mal. O senhor estava à frente, né, do consultório, então o senhor estava vendo isso bem de frente, né? Estamos passando, professor, de mais de 110 pessoas aqui no Zoom, aqui, pena que o Instagram não deu, né? Então, para quem está chegando agora, 119, só informando que quem está conosco hoje é o professor Cristiano Nabuco, né, que é psicólogo, com doutorado na Faculdade do Minho, em Portugal, pós-doutorado pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de São Paulo. E o tema da live de hoje é questões contemporâneas nas dependências tecnológicas. E aproveitando também, quem quiser fazer perguntas, pode deixar ao Dr. Cristiano, pode deixar no nosso chat, que a gente transmite para ele aqui. Vamos lá, então. Dr. Cristiano, como podemos, então, nos proteger desse excesso que acabamos de falar do uso das redes sociais? Como é que a gente consegue se prevenir? Isso é possível? Olha, primeira coisa, né, como sempre, a ideia é tentarmos criar consciência. Então, vamos lá. Né? Quando nós falamos de redes sociais, vale a pena a gente dizer que, no fundo, né, as redes sociais não foram inventadas pela internet. Esquece, quem acredita nisso, né? A rede social sempre existiu. Vamos imaginar, então, que a gente vivia em grupos, éramos caçadores-coletores, vivíamos aí em grupos de 130, 140 pessoas, éramos obrigados a nos movimentar continuadamente, cada vez que as provisões estavam escassas. Então, isso fazia com que, possivelmente, Josemar, o grupo como um todo, ele era amplamente conhecido. Então, eu sabia quem era o macho alfa, que tinha habilidade, tinha destreza para caçar, eu sabia quem que era a boa coletora, eu sabia quem era a boa curandeira, caso eu tivesse algum problema de saúde. E eu penso que, dessa maneira, durante centenas de anos, as hierarquias sociais viveram sem maiores problemas. O que acaba acontecendo é que, conforme o tempo passa e a gente passa a ocupar espaços menores com um número maior de pessoas, esse tipo de informação que eu tinha, obviamente que ele deixa de existir. Bom, o que isso quer dizer? Isso faz, então, né, com que muitas vezes eu tenha que me relacionar com pessoas que, na verdade, eu não sei, eu não sabia, né? E como é que eu me viro? Como que eu sobrevivo numa estrutura social onde eu não conheço? Bom, eu crio, essa é uma história interessante para falar um outro dia, é a história da fofoca, né? A fofoca nasceu como um objetivo, inclusive adaptativo, de colher informações de pessoas que eu não conhecia.
Mas voltando à sua pergunta, o que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje? Na verdade, hoje, a hora que eu entro numa rede social, Josemar, lá atrás, no grupo de 130, talvez eu tivesse 4, 5 machos ou fêmeas alfa. Hoje, quando eu entro aqui no meu Facebook, por exemplo, que eu tenho 5.000 amigos, que é o limite, quantos machos ou fêmeas alfa eu vou encontrar? 5.000. Todo mundo está passando verniz, exagerando. Então, isto provoca no meu cérebro uma sensação de angústia muito grande, porque, olha só, todo mundo, de uma forma ou de outra, consegue fazer algo notório, algo absolutamente importante, e eu aqui fazendo nada. Então, isso começa a criar um mecanismo onde eu tenho uma pressão social para também postar. O que isso quer dizer? Bom, como é que nós vamos viver com a tecnologia depois? Simples, eu acho que hoje as pessoas, de uma maneira ou de outra, estão começando a entender que este mundo das redes sociais não é apenas compreendido aqui como um mundo absolutamente artificial, mas também sentido como algo que talvez faça mal. Né? O que eu quero dizer como talvez faça mal? Vou citar aqui um exemplo do primeiro fundador do Facebook, chamado Sean Parker. Tem uma frase célebre dele na internet que diz o seguinte, abre aspas, somente Deus saberá o que as redes sociais farão com o cérebro dos nossos filhos. Fecha aspas. O que isso quer dizer, então, Josemar? Quer dizer que, no fundo, por detrás de toda essa engenharia digital, existem uma série de truques que têm como objetivo fazer com que você navegue mais. Né? Ou seja, quanto mais você navega, mais essas empresas de tecnologia valem. Vamos lembrar que elas valem mais do que as empresas de energia ou até de petróleo, fazendo então com que nós, usuários, nos tornemos os commodities. Elas valem porque nós estamos lá. Resumo da história. Hoje, na medida então que eu começo a exagerar, que eu perco a mão e que eu muitas vezes me saturo, isso faz com que exista naturalmente uma drenagem. É como se, de uma forma ou de outra, parte das redes sociais começassem a perder um pouco esse entusiasmo que elas traziam, fazendo então com que muitas delas comecem a fazer publicidade em televisão. Né? Então, rede social número 1, ela é a rede social feita para você. Rede social número 2, encontre seu grupo. Então, é como se elas estivessem hoje sentindo que, na verdade, aquele apelo inicial que elas tinham talvez não se prolongue tanto tempo. E eu acredito que, mais do que nunca, os governos, atentos a isso, para você ter uma noção, existe um senador americano, não me lembro agora o nome dele, que ele, no começo do ano passado, entrou com um pedido no Senado americano, pedindo, solicitando, requisitando com que esse Senado aprovasse uma lei que retirasse das redes sociais esses mecanismos de manipulação. Obviamente que isso não conseguiu não se avançou, foi engavetado, né? Como muitas vezes eu já tentei aqui no Brasil, com algumas campanhas que eu fiz e que eu sou muito hostilizado, porque se entende que a tecnologia por si só ela é boa, né? Quanto mais tecnologia, melhor. Mas, de uma maneira ou de outra, principalmente pela questão das redes sociais, hoje nós estamos entendendo que aquilo é altamente deletério, se não for bem trabalhado. Para concluir minha resposta, existe uma pesquisa que foi feita no Reino Unido com jovens de 14 a 18 anos e 56% desses jovens disse eu me sentiria mais feliz se as redes sociais nunca tivessem sido inventadas. Então, acho que é para a gente pensar. Talvez estejamos fazendo hoje, né, o pêndulo dessa utilização, mas o que eu tenho observado com várias redes sociais, a exemplo de como aconteceu com o Orkut já no passado, eles tendem a declinar. Interessante, né? Eu até observei numa outra live que o senhor participou esses dias, acho que foi no mês passado, o senhor comentou que 95%, posso estar enganado no número, das fotos, das imagens que as pessoas sobem para as redes, elas têm retoques. Ou 95% foram retocadas antes de serem postadas, exatamente. Então, o que acontece? Na verdade, todo esse processo ele acaba colaborando muito para que eu fique absolutamente dependente. E o que eu faço nessa hora, né, Josemar? Na tentativa de também receber algum tipo de valorização social, eu não vou colocar só a fotografia, deixa eu ver, do aniversário que eu fui, eu vou colocar a fotografia do prato de macarrão que eu estou comendo, vou colocar a fotografia do meu cachorro, do meu gato, não tenho nada contra, mas você acaba perdendo um pouco a mão e o que acontece? Existe um risco aí imenso, que é o seguinte, nada do que você posta na internet você apaga, nada. Você pode apagar para você,
mas você não apaga para o outro. Então isso faz o quê? A internet, ela não te dá o direito ao esquecimento. Então, para você ter uma noção, a quantidade de pessoas que sofrem exatamente pelo fato de terem fotos que foram postadas e que isso repercutiu de uma maneira negativa. Vou contar um caso que eu gosto de lembrar sempre, de uma jovem que saiu com o namorado, né, no segundo ano da faculdade e tal, e ela sai com o namorado, vão lá passear, depois vão, se encontram, vão lá namorar e tal. Lá pelas tantas ela fala, ai bem, tenho que ir embora. Ela vai tomar um banho e antes de sair do banho, ela, embaixo do chuveiro, ela encosta o corpo dela contra o vidro blindex ali do banheiro. E o namorado vem, tira uma foto, só que ele tira uma foto daqui para baixo. O que ele não se atentou, né, ou talvez tenha passado desapercebido, é que essa menina ela tinha uma tatuagem aqui, muito peculiar a ela. E todo mundo sabia. Obviamente que essa fotografia, depois de alguns dias, ela estava já na universidade como um todo, né? E como é que eu faço para barrar essa foto? Você não barra essa foto, você não barra nunca mais essa foto. Isso resultou numa tentativa de suicídio. Quer dizer, o que eu quero dizer, a internet não é uma brincadeira, ela não é um local isento de riscos, de perigo. Então, nós teríamos, né, eu acredito que ter muito mais consciência, Josemar, para que possamos fazer um uso mais saudável e sensato da tecnologia. Eu gosto de contar sempre um caso. Minha filha, há muitos anos atrás, ela foi buscar um emprego numa emissora de televisão e foi engraçado, porque lá pelas tantas, ela foi conversar com o rapaz do RH e ela levou um currículozinho dela e aí, de repente, o rapaz olhou para ela, pegou o currículo, e foi bem delicado, na minha opinião, jogou assim no lixo e falou, me dá o seu nome na rede social, quero ver de verdade quem você é. Né? Então, imagine se minha filha, né, vamos imaginar um cenário ruim aqui, tivesse feito várias fotos com bebendo, né, de mini saia, em posições. Acabou. Né? Então, o que a gente sabe é que seria interessante que nós tentássemos, antes de postar as coisas, pensar um pouquinho. Não postar nada no calor do momento, nada, nem de felicidade, nem de raiva, porque seguramente você vai se arrepender. Então, o que eu fiz, né, já há muitos anos nas minhas redes sociais? Se você for entrar, você não vai encontrar uma foto pessoal minha. Sabe por quê, Josemar? Porque a minha vida não interessa a ninguém. Minha vida é minha privacidade, eu não quero que ela seja molestada, maculada. Então, o que eu tenho? Eu tenho só informações profissionais. Lancei um livro, fui dar uma palestra, agora estou num congresso, e de uma forma sempre muito leve, porque o que acontece, né, na medida em que você começa a criar essa exposição contínua, você passa a ser um modelo a ser copiado, inclusive pelos seus filhos. Né? Então, isso é muito perigoso. É importante que a gente tenha consciência de que isso, em algum momento, pode ser utilizado contra. Então, fica aqui a dica. Da mesma maneira que você, né, deseja com que a sua relação com a tecnologia seja saudável, sejamos, então, um bom modelo para que nossos filhos sigam também esse mesmo padrão. O Ângelo, professor, ele voltou na questão da overdose, que nós comentamos anteriormente. Ele fez a seguinte pergunta. O senhor acha que essa overdose tecnológica poderá deixar bons frutos ou pós-pandemia as coisas devem voltar ao normal? Olha, eu acho que isso é muito pessoal, né? Quando a China teve aquele problema todo, né? Lá em Wuhan, e, enfim, depois de 2 ou 3 meses, eu não vou me recordar agora, onde a pandemia foi controlada, debelada, e eles acabaram com a quarentena. Eu não vou me lembrar agora o nome da marca de uma grife, só sei que uma determinada loja lá abriu e vendeu em apenas um dia $2 milhões em produtos. Então você vai falar, puxa, Cristiano, mas você está até agora dizendo que as pessoas mudarão com tudo que está acontecendo. Eu acredito que sim, mas eu não acho que isso efetivamente possa ser determinante. Então, respondendo a pergunta para o Ângelo, né? Será que colheremos bons frutos? Eu tenho, Ângelo, a impressão que sim, sabia? Eu acho que é o que nós estamos falando agora. De uma maneira ou de outra, a gente vai começar a prestar um pouco mais de atenção, porque nós estamos hoje visualizando o quanto que esse confinamento social ele pode ser muito ruim, mas ele pode ser também muito bom. Mas mais que isso, ele pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. O que isso quer dizer? Troca em miúdos, Cristiano. A relação cara a cara, olho no olho, talvez ela seja mais valorizada depois disso
como há muito não vinha sendo. Mas será que isso será uma tendência geral, Cristiano? Não dá para saber, né, amigão? Cada indivíduo vai lidar com uma forma. O que eu posso dizer para você, Ângelo, é que mesmo que eu trabalhe com tecnologia, muitas vezes eu tenho dificuldade de controlar o meu uso. Não é fácil, Legal. né? Porque é o tempo todo. O que acontece? Hoje eu estou trabalhando, né, atendendo através dos computadores, o WhatsApp fica explodindo aqui de mensagens, dentro dessas mensagens vem a solicitação, né? Chega o e-mail aqui, convidando para a banca, chega a piada, que eu não tenho a menor vontade de ver. Então, é como se eu estivesse assim, como vocês usaram a expressão, talvez, de porre com as telas, né? Então, final de semana, o que eu faço? Eu deixo o telefone longe, eu não quero ficar olhando. E façam essa experiência, é muito curioso. Quando a gente consegue ficar, por exemplo, um dia mantendo uma relação mais restrita, vocês vão reparar a sensação de alívio que nós sentimos. Porque o que acontece, né? Esse consultar contínuo, tela 1, tela 2, mensagem, isso começa a criar uma sobrecarga em certas funções cerebrais que esse recrutamento ele é estressante. Ou seja, final de semana então que eu deveria estar relaxando, ouvindo uma música, brincando, simplesmente olhando para a natureza, lavando o meu, o que quer que seja, né? Que eu deveria exatamente ter essa interrupção e essa quebra, é o momento que eu estou olhando lá a piadinha e respondendo a fotografia de um do outro. Desculpa, a vida está passando lá fora e a gente está, muitas vezes, não estou falando mal da tecnologia, perdendo importantes momentos e circunstâncias que não voltarão mais para curtir uma piada idiota que o primo mandou. Né? Então, novamente, a ideia não é falar joguemos o computador ou o celular pela janela, mas não percamos essa noção, né? Aquele velho ditado, um olho no gato, um olho no peixe, né? Do que realmente importa. Do jeito que nós estávamos vindo, eu acredito que essa pandemia como um todo ela está trazendo uma importante lição. Perfeito. Nós falamos de alguns riscos da menina da tatuagem, de alguns outros exemplos que nós falamos ali. Existe algum outro risco associado às dependências tecnológicas que seja relevante para a gente comentar? Não, que me ocorra agora não. Não, tranquilo, já tá, acho que eu acho já que tem uma pergunta aí que eu passei o olho aí, né? Que aqui muitos pais, né? Acabam entendendo que colocar as tecnologias na mão das crianças é algo extremamente importante. O que isso quer dizer? Né? Bom, meu filho tem 2 anos, e aí eu vou dar um tablet para ele. A quantidade de pessoas que eu vejo em restaurantes com aquele tablet, né? E os pais conversando, e a criança no carrinho do bebê ali, já ela nem consegue sustentar a cabecinha, mas ela já está no... Né? Então, o que a gente sabe, né? Nós sabemos que o nosso cérebro, principalmente o cérebro na primeira infância, ele precisa muito da estimulação do meio ambiente, estimulação ambiental. Quem algum dia já leu Piaget vai entender o que eu estou falando. Então, o que acontece? Essas fases sensório-motoras que nós vamos amadurecendo e desenvolvendo, elas são vitais, principalmente no primeiro e no segundo ano. Então, a hora que eu entrego uma tela digital, o que eu estou fazendo? Eu estou privando o meu filho de interagir com o meio ambiente. Mas, Cristiano, qual é o problema, então, de eu deixar meu filho brincar com o telefone celular? Né? Eu canso de ver. Bom, problema nenhum. Para começo de conversa, ele vai atrasar o desenvolvimento da linguagem. Se tiver de acordo com isso, tudo bem, pode dar o celular. Né? Então, antes dos 2 anos, 0 tempo de tela. Ah, mas ele gosta. Ele não tem que gostar nada. Quem tem que gostar é você. Antes dos 2 anos, 0 de telas. Dos 2 anos aos 5 anos, 1 hora de tela dentro do seguinte conceito, né? Longe das refeições e longe do horário de adormecer, dos 5 aos 10, pode deixar um pouquinho mais, mas sempre de olho. Para concluir a minha explicação, 90% dos aplicativos, olha só, 90% dos aplicativos que se autodenominam educativos jamais foram pesquisados. Então, cuidado com essa balela de que isso daqui vai ajudar o meu filho a desenvolver mais a capacidade X ou Y. Não vai, não vai. Para concluir, vou dar um exemplo de uma senhora que chegou para mim, lá no Hospital das Clínicas, um dia ela me pega na entrada. Então, porque eu queria falar com o senhor, porque eu estou com meu filho, que ele não larga do celular, não larga do celular. Mas o que está com ele? Ele não larga do celular. Enfim, não era dia de atendimento, mas aquela senhora estava tão aflita. Aí puxei ela um pouquinho ali no cantinho do lobby ali da psiquiatria, e ela falou, bom, o que está acontecendo aqui, na verdade, ela meu filho ele não larga o celular.
ele não sai da cama se não dermos o celular, ele não almoça se não tiver o celular, e ele não dorme, doutor, se não tiver o celular. E eu fiquei pensando, falei, caramba, que idade que terá essa criança, né? Comecei a me reportar num pedido de ajuda que veio pelo nosso site dependenciadeinternet.com.br. Quem quiser mais informação, tem um monte lá. E às vezes chegam pessoas, né, que preenchem um formulário, e eu me lembro de uma vez um menino de 8 anos que escreveu, olha, eu não consigo parar de jogar determinado jogo, por favor, me ajude, né? E ficou na minha cabeça. E enquanto eu tentava imaginar qual era a idade desse menino, a mãe me corta e fala assim, mas doutor, isso não é o problema, ele não sair da cama, não almoçar ou não dormir. Não é, dona Maricota? Qual é o pior problema? O problema é quando nós vamos ao shopping, doutor. Como assim nós vamos ao shopping? Ele larga da mão, doutor. Ele larga da mão e corre em direção aos balconistas das lojas. Oi? Balconistas das lojas? Balconistas das lojas. Sabe por quê? Porque ele chega lá, estica o bracinho, ele pede colo. E uma vez no colo das balconistas, ele tenta com os dedinhos acessar o teclado. Ele acha que ele vai navegar na internet. Mas, dona Maricota, quantos anos tem seu filho? Doutor, 2 anos e 3 meses. Vai falar, bom, então o problema é a tecnologia? Claro que não. Né? O problema é uma família disfuncional que, obviamente, não coloca limites e faz a tecnologia, então, o problema da vez. Mas o que eu quero dizer é assim, no fundo, a tendência de você terceirizar a educação através da babá digital, do brinquedinho, ela é muito premente e isso se tornou, em muitos casos, Josemar, eu acho que até uma tentativa legítima. Hoje, por exemplo, né, muitas pessoas fazem jornada dupla, trabalham lá fora, tem que chegar em casa, tem que lavar a louça, tem que fazer jantar. Então, no desespero, entrega a telinha lá porque ele fica quieto, né? Não tem problema, né? Mas desde que você esteja observando, desde que você esteja se engajando e vendo o que está acontecendo, né? E para concluir, um outro exemplo de arrepiar, de uma paciente que eu atendi, ela é diretora de um grande hospital aqui em São Paulo. Ela chega com o telefone celular e fala, dá uma olhada aqui a quantidade de imagens eróticas, Cristiano, que tem aqui no telefone celular da minha filha. Puxa, Dani, mas no celular da sua filha, o que acontece, né? Mas sua filha tem 8 anos. Não, ela tem 7 anos. Meu Deus, como é que foram parar imagens eróticas ali? Bom, história longa, curta, né? Ela deu o telefone dela, porque ela comprou um outro, né? Deu um telefone 1021 para a filha, porque ela comprou 1022. E na hora do intervalo, a recreadora da escola escrevia na lousa ali o nome de algumas musiquinhas para que as crianças procurassem no Google. Veja que absurdo, né? Qual foi uma das músicas que essa recreadora escreveu na lousa lá? A Dança do Pintinho. Então, vou pedir para vocês colocarem depois no Google, Dança do Pintinho, e aperta para ver o que vem. Então, o que eu quero ressaltar, isto não é brincadeira, né? Se a gente não tiver um mínimo de consciência, alguns filósofos hoje dizem que o indivíduo do século XXI vive em casas com paredes de vidro, onde a nossa privacidade não existe mais. Nem vou entrar aqui em questões ligadas à inteligência artificial, a rastreamento, à invasão de privacidade, mas simplesmente aquilo que espontaneamente a gente coloca nas redes sociais. Então, o que eu quero dizer é muito cuidado, porque as empresas, elas utilizam esses algoritmos exatamente para saber mais de você mesmo do que você. Com certeza. Pode ser muito perigoso, a gente vira a massa de manobra. Com certeza. E, professor, como é que a gente pode utilizar, então, essa tecnologia digital de forma inteligente, a nosso favor? Como é que a gente consegue fazer isso? Olha, é uma boa pergunta, né? Acho que nós estamos tentando ainda, né, Josemar? Tentar criar uma consciência crítica social aí a respeito disso, né? O que a gente tem aqui, na verdade, é entender que todas essas plataformas digitais, conforme eu disse no início, elas possuem aí uma série de mecanismos de manipulação, né? E o que isso faz? Isso faz com que, caso não sei se é do seu conhecimento, mas olha esse dado, a cada 24 horas, essas empresas de tecnologia que a gente navega, elas são atualizadas com mecanismos da ciência da persuasão. O que isso quer dizer? Já te ocorreu, por exemplo, que, né, quando você vai olhar para o seu celular, você faz assim com o dedo? Né? Isso tem alguma similaridade com aquela maquininha lá que a gente vê naqueles cassinos ou não? É exatamente o mesmo princípio. É aquele reforçamento intermitente. Né? O que mais que eu tenho? Né? Os softwares, eles também são feitos exatamente para prolongar
a minha sensação de prazer. Então, resumo da ópera. Isso daqui, quando você entra, não está preocupado com a sua saúde mental. Eles só estão querendo que você navegue mais. Então, se eu tenho isso em mente, eu tenho que me proteger. Então, o que eu faço, por exemplo? São Paulo, né? Aquele caos que vocês devem assistir na televisão o tempo todo de trânsito. Então, eu trabalho a 25 quilômetros aqui da minha casa. Então, o que eu faço? De manhã, eu nunca sei qual é o caminho que eu vou pegar, porque eu posso levar 4 horas ou 1. Então, eu entrei no carro, o que eu faço? Eu ligo lá o meu aplicativo do trânsito. Ele vai falar, ô Cristiano, pega essa estrada ou pega aquela avenida. Legal, a hora que eu vi isso, pumba, eu desligo. E aí eu vou sozinho, porque eu já recebi um input que aquele caminho pode ser o melhor. Né? Durante o período que eu estou guiando, eu estou proibido de olhar o celular. Como que você se proíbe, Cristiano? Simples. Se eu não consigo me controlar, eu jogo o telefone no banco de trás, no chão, ou no porta-malas. Por quê? Porque se ficar ao meu lado, a cada vibração, eu vou olhar. Nós estamos condicionados a olhar o tempo todo. Então, isso eu diria que são formas mais saudáveis de você se proteger. Terceira dica, o que eu vou deixar da minha tela inicial? Eu vou tirar todos aqueles aplicativos de mensagens. Na hora que eu mexo e eu vejo uma bolinha vermelha ali... Toma uma aguinha. Na hora que eu vejo uma bolinha vermelha acesa, eu vou querer ver o que é. Eu cheguei no consultório, então eu posso olhar as mensagens. Aí meu telefone fica em outra mesa, porque se ficar tocando ali, não vai dar certo. Ou seja, eu estabeleço, né, momentos específicos onde eu vou olhar. A quantidade de gente, isso eu acho um absurdo, até vou comentar com vocês. A quantidade de pacientes que eu atendo que fazem a consulta de psicoterapia com o telefone celular ali ao lado, é um absurdo. A quantidade de gente que começa a chorar e para, porque chegou uma mensagem para ver. Eu não acredito, ela parou de chorar para ver uma mensagem do WhatsApp. Como é que ela consegue fazer isso, né? Como, né? Então, perdeu-se completamente a noção. Então, quando você consegue criar essas barreiras de proteção, eu acho que você pode fazer um uso legal. O que não dá é para você carregar isso no bolso o tempo todo, achando que quanto mais tecnologia, melhor você se tornará. Porque isso não é... Professor, nós estamos com o nosso tempo chegando ao fim. O senhor tem compromisso após também, né, professor? Sim. Uma última pergunta, só para a gente encerrar pelo menos a parte das perguntas. Como é que o senhor vê o mundo tecnológico, como será o mundo tecnológico após a pandemia? Dá para a gente prever isso? Dá para a gente ter uma noção de como é que vai ser, não? Dentro do que o senhor estuda, dentro do que o senhor tem percebido? Difícil a pergunta, né? Difícil, né? Mas como será o mundo tecnológico? Eu acho que ele vai continuar avançando. Nós possivelmente viveremos ainda, né? Essa tecnologia hoje, do jeito que ela está, ela é considerada a segunda eletrificação na história da humanidade, né? Como a energia elétrica foi descoberta lá atrás. Então ela está promovendo grandes mudanças. Se prevê aí desempregos em massa, né? Da mesma maneira que novas profissões surgirão. Quer ver um exemplo? A inteligência artificial no Reino Unido, ela é mais eficaz, olha isso, ela é mais eficaz do que profissionais liberais. Em quê? Então, por exemplo, no direito, né? Se eu sou um advogado, eu alimento lá, vamos imaginar que eu estou processando o Josemar. O Josemar fez alguma coisa, tal. Eu lanço a minha petição ali na inteligência artificial. A inteligência artificial vai procurar dentro do país ali as jurisprudências, ou seja, aquelas exceções de caso. A inteligência artificial, ela monta a peça que eu estou dando entrada, que eu estou impetrando contra você, só que não basta. A inteligência artificial também ela vai ler, né, qual é a tendência de um determinado juiz a deliberar. Vamos imaginar que na distribuição lá do cartório tenha caído com o juiz Carlos Augusto. O Carlos Augusto ele sempre condena. Então, a hora que você coloca a peça jurídica, você tem quase 90% de chance de dar certo. Então, o que serão dos advogados? Bom, outro exemplo, médicos com até 3 anos após terem formados, performam de uma forma inferior do que a inteligência artificial na identificação de critérios diagnósticos. Então, o que isso quer dizer?
talvez a inteligência artificial, na verdade, ela não é inteligente, ela simplesmente puxa os dados, combina. Então, aquelas profissões que possivelmente terão uma sobrevivência e uma grande importância são aquelas que conseguem fazer você pensar fora da caixa. Acho que é muito do que as pessoas estão vendo aqui, né? Aquelas pessoas que trabalham com a saúde, elas possivelmente não estarão neste barco que ele pode parecer aí meio sombrio no futuro. Então, o que eu entendo é que muitas profissões tenderão a desaparecer e outras surgirão. Bom, será que isso vai ser uma catástrofe, né? Não, né? De uma maneira ou de outra, isso aconteceu na história da locomotiva a vapor, na hora em que você tem a eletrificação, que você perde as linhas de produção ali, por você ter as... Enfim, né, isso vai criando hordas, diferentes grupos, mas que haverá uma mudança assim, expressiva, né, haverá, para você ter uma noção, para concluir, né, em alguns lugares eles já estão implantando chips, né, no seu cérebro para que isso se torne um backup externo. Né? Se isso vai dar certo ou não, se isso vai se desenvolver ou não, eu não sei. Obviamente a gente tem que aguardar. Mas o que a gente sabe é que, no fundo, grandes mudanças tomarão lugar. E se nós não estivermos minimamente preparados, a tendência para que esse deslumbramento, esse encantamento tome lugar, ele pode ser muito perigoso. Né? Então, qual é a relação que eu gosto de fazer sempre? Né? No Vale do Silício, para quem não sabe, é aquele local nos Estados Unidos, né, onde existe a maior concentração de empresas de tecnologia, onde o filho do diretor do Google, da Amazon, enfim, onde eles estudam, as escolas, gente, que são as escolas mais disputadas lá, são as escolas chamadas Techless Schools. O que são as Techless Schools? São escolas onde a tecnologia é proibida, inclusive desencorajada para ser utilizada em casa. Então, se esses bambambãs aí da tecnologia não querem que os filhos tenham contato precoce, por que então aqui no Brasil a gente cansa de passar na rua e ver lá pré-escola para a geração Z, né? Pré-escola com educação digital? Fujam disso, porque você tem que se desenvolver, criar a robustez de conhecimento, criar habilidades de empatia, não preciso explicar aqui porque é mais do que conhecido, para que depois, no momento seguinte, essas crianças aprendam a utilizar a tecnologia a favor delas, e não como processo de cooptação de desenvolvimento cerebral. Legal. Enfim, tem um monte de coisa para a gente falar, mas eu acho que dá para ter uma noção um pouco desse acho que foi muito bom. De que as coisas elas podem ser muito ruins se não forem bem orientadas. Com certeza. E, professor, ficamos sabendo aí que o senhor e sua equipe estão pensando, formulando um novo curso, né? Para lançar em breve, inclusive a Cognitiva tem total interesse de lançar isso, já conversamos sobre isso, né? O senhor teria condições, teria informações para passar para a gente, como dar uma pincelada? Nós estamos montando, na verdade, nós temos um ambulatório já de dependências tecnológicas há mais de 15 anos. E nós temos lá mais de 12, 13 profissionais, enfim. E a ideia que nós estamos tentando delinear é um curso à distância, um curso online, para que a gente possa ter informações de princípios, né, da psicologia digital, questões ligadas à neuropsicologia da navegação, o que acontece, instrumentos de avaliação, treinamento, tratamento, acompanhamento médico, né, acompanhamento psicológico, pesquisa, enfim. A gente está tentando organizar aí um grande curso para habilitar as pessoas a, de uma forma ou de outra, estarem aptas a trabalhar com essas questões. Né? Para você ter uma noção, Josemar, eu estou atendendo um rapaz agora, que ele mora na Suíça, né? E ele está fazendo terapia através da internet. O que aconteceu com ele? Né? Ele começou a jogar tanto, que a mãe, o que ela fez? Ela tirou esse menino por orientação de um profissional e internou esse menino junto com pessoas que faziam uso abusivo de drogas. Né? E aí o que acontece? Houve um problema imenso, tal, enfim, ele foi retirado do Brasil às pressas e foi para a Suíça, porque lá, enfim,
Então, o que eu quero dizer é esse tipo de atitude intempestiva precisa ser evitado, no sentido da gente entender que a vida digital, ela oferece, sim, uma série de possibilidades para essas pessoas que não conseguem viver na vida concreta. E isto não é uma viagem da cabeça delas, né? De fato, quando você começa a entrar num jogo, quando você começa a navegar, é um mundo que ele é tão encantador, né? É como se você tivesse, então, uma segunda personalidade, a gente chama de personalidade digital. Ou seja, se descortina uma realidade tão incrível que para o indivíduo que tem obesidade, que tem espinha no rosto, que tem fobia social, a personalidade digital dele resolve a maioria dos problemas, né? Então, a gente precisa estudar, né, de fato, para que as pessoas tenham consciência de que a sedução e o encantamento que essa vida tecnológica oferece, de fato, ela veio e vem para ficar, né? A ideia, na verdade, é que a gente possa capacitar as pessoas a lidarem com isso. E esse curso, temos alguma previsão, professor, assim, mais ou menos? Uma Não, nós estamos estimativa? montando, possivelmente, segundo semestre. Tá, então quem quiser, então... Pode falar com vocês aí. Pode falar com a gente, fazer uma pré-inscrição, então. O tema será esse, mais ou menos, de dependência tecnológica. Maravilha. Então tá, professor. O ICTC e a Cognitiva Ciência agradece imensamente a oportunidade de tê-lo conosco hoje e esperamos que o curso seja um sucesso, tá bom? Muito obrigado pela presença. Gente, estou à disposição. Queria agradecer a paciência de vocês, ficar me ouvindo aqui, né? Óbvio. E depois, se tiver alguma dúvida, enfim, né? Entra no meu Instagram, eu tento responder. Livros, tem um monte de coisa que eu acho que vale a pena que vocês comecem a se familiarizar com isso de uma maneira ou de outra, porque eu acho que essa será a grande demanda do futuro, né? Uso abusivo, uso descontrolado de tecnologia. Para concluir, né? Me corta, Josemar, senão eu vou encrencar aqui. Somente na China existem mais de 150, olha lá, somente na China, mais de 150 hospitais voltados só para o tratamento das dependências tecnológicas. Então, o negócio não é brincadeira. Fiquemos atentos, eu acho que essa é a grande ideia. Que maravilha, que bom. Então tá, pessoal, a gente agradece a presença do professor, a presença de todos. Inclusive, vou só fazer um merchan, professor, que amanhã... Pode Amanhã fazer. nós temos no ICTC um curso com o Dr. Wilson Mello. Ah, com o Wilson? Opa! Com o Wilson, seu colega, ele está fazendo o ICTC, está promovendo o curso, deixa eu pegar aqui, de TBT. A fichinha minha sumiu aqui. Vou colocar aqui um livro, estão pedindo. Pode colocar aí, que saiu nosso, Como Lidar com a Dependência Tecnológica, da editora Hógrif, com H. Tá? Esse foi o último livro que nós publicamos, aqui com a equipe do Brasil e com a equipe de fora, inclusive da minha amiga Kimberly Yang, que foi a pessoa que cunhou o termo Internet Addiction, né? E a Kimberly faleceu de câncer, inclusive quando foi lançado. Então, uma perda assim, bastante importante para a gente. Mas é isso aí, acho que a ideia que eu deixo para vocês é assim, não existem respostas finais, né? A ideia ainda é continuar desenvolvendo, fazendo pesquisas. Então, no site Dependência de Internet, tudo junto.com.br, tem um monte de livros de escalas, Nossa, vocês vão lá se deliciar com a quantidade de material que existe. E eu estou à disposição, qualquer necessidade, só me ligar. Maravilha, professor. Muito obrigado, então. Só complementando, achei aqui o nome. Então, o curso amanhã, pessoal, é de transtornos bipolares, aspectos e diagnósticos clínicos. Tá? Então, o curso ocorrerá amanhã, sexta-feira à noite, sábado o dia todo. Tá? São 15 horas aula. O valor é um investimento de R$ 280. É só pegar na nossa rede social do ICTC, @ICTC Florianópolis, que as inscrições estão abertas ainda. Estamos com poucas vagas, tá? Já na Cognitiva, a Cognitiva está com um curso também com outro colega, o professor Oswaldo Rodrigues, professor. Ótimo. Com o curso da Cognitiva, ele vai tratar sobre avaliação psicológica e queixas sexuais. O curso ocorrerá no dia 10 e 11 de julho, também na nossa página tem as informações. É um curso também de 15 horas aula. Inscrições estão abertas, já está com bastante gente inscrita, então aproveitem, não perca o tempo. Então, é isso, professor. Obrigado. Gente, obrigado mais uma vez pela atenção, pela paciência e estou à disposição para ajudar.
Obrigado, Josemar. Pessoal, Valeu, tchau. professor. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.